Uma boa tarde para você que está acompanhando a nossa classe bíblica online. É um prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez para poder estudar a Bíblia Sagrada, para poder estudar a Palavra de Deus e hoje com um tema muito gostoso, muito interessante inclusive, um tema diferente dos tradicionais que a gente está habituado a fazer aqui na nossa classe bíblica. Hoje o tema é Missão das Novas Gerações, os desafios da pregação do Evangelho por jovens e adolescentes. Você que é jovem, você que é adolescente, não sabe como pregar o Evangelho ou acha que a pregação está acontecendo de uma forma obsoleta, ultrapassada, você tem novas ideias. Eu tenho um convidado aqui do meu lado, que é o pastor Vinícius Metzger, tá certo? Isso, perfeito. Vinícius Metzger, mais conhecido como Pastor Vina. E ele está aqui comigo hoje para poder passar esse tema, uma vez que ele é apaixonado por adolescentes, por jovens. Então, Pastor Vina, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui em nossa live. Valeu, Denilson, obrigado pelo convite, é uma honra poder participar com você aqui nesse projeto maravilhoso e que a galera possa compartilhar cada vez mais esse trabalho que você tem, dessa classe bíblica maravilhosa. E obrigado pelo convite, é uma honra mesmo. A honra é toda minha, você pode ter certeza. Vamos lá então para a nossa programação aqui. Eu quero interagir com você. Pode ser? Mande aí o seu oi, mande o seu nome, um abraço nos comentários. Você pode estar assistindo a gente pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Eu, inclusive, já vou colocar até as nossas redes sociais para vocês verem aí na tela nesse exato momento. Está acompanhando a gente pela IASD São Manuel NO? Então, siga as nossas redes sociais. Está aí na sua tela, bem aqui embaixo. Ó. Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. IASD São Manuel NO. Você é um visitante, está chegando aqui pela primeira vez? IASD é a abreviação de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos transmitindo pela página do São Manuel, que é uma igreja, um bairro de Nova Odessa, né? Por isso NO é Nova Odessa, beleza? Então é a abreviação completa isso daí, ó. Igreja Adventista do Sétimo Dia, São Manuel, Nova Odessa. IASD, São Manuel, NO. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva lá e ative o sino de notificações no YouTube e também siga-nos lá no Instagram e no TikTok. Mas não é só por lá que estamos transmitindo nessa tarde de sábado. Estamos também pelo nosso Distrito São Jorge, que está aparecendo aí na sua tela. Tudo igual, Distrito São Jorge, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Pergunta que eu quero fazer para você, já curtiu a live? Já compartilhou com seus amigos? Esse é o momento. Senta o dedo aí no like, senta o dedo no curtir aí, no se inscrever, senta o dedo lá no compartilhamento para o seu WhatsApp com seus amigos. Por favor, precisamos fazer com que essa mensagem, a mensagem do Evangelho, chegue ao maior número de pessoas possível para assim cumprir com o que está escrito lá em Mateus capítulo 24. Então virá o fim. Esse é o nosso maior desejo, que Jesus Cristo retorne nessa terra cheia de guerras, desolações, fome, enfim, cheia de coisas tristes. Ajude-nos compartilhando, curtindo essa live, para que ela saia da nossa bolha e ela alcance mais pessoas. Beleza? Quero mandar os nossos primeiros abraços. Vamos ver. Para mandar um abraço para vocês, vocês precisam estar comentando aí nas nossas redes sociais, beleza? Deixa eu pegar aqui. No Facebook já tem algumas pessoas. Olha só, vamos ver se o comentário... Ah, você está aqui no Facebook? Já estou aí. Vamos ver se o seu comentário vai aparecer, porque um tempo atrás a gente estava tendo um probleminha, inclusive com o Facebook. Seu comentário já apareceu ali, ó. Aí, eu estou aqui, estou nativa. Deixa eu ver se eu consigo remover sem problema nenhum. Hoje a gente está com uma limitação de telas aqui. Se funcionar, beleza. Então, os comentários hoje estão ok. 2 semanas atrás a gente estava com um probleminha de comentário. Então, até, Vinícius, que eu vou até pegar e jogar o nosso software de transmissão lá para ver se os comentários estão aparecendo lá, beleza? Vamos lá. Emanuele Machado. Conhece a Emanuele? É minha esposa. Ela está desejando para você uma boa tarde. Emanuele, eu sei que você não desejou boa tarde para mim, mas boa tarde para você também, tá? Emanuele, fico muito feliz com a sua presença. O Anderson também aqui, ó, nos acompanhando. Anderson Nakazato Madalena, com certeza está com sua família, está com seu filho, que está entrando na adolescência, tá bom? Eu acho legal você
você dá uma palavrinha pro Anderson O depois. Anderson também já conheço ele aí. E se eu não estou enganado, eu até estive no casamento dele. Exato. Hoje na igreja ele disse que você esteve no casamento. Boa memória. Viu, Anderson? Ele não se esqueceu de você, não. Vamos lá ver, então. Temos o comentário da Aparecida aqui também. Só que o da Aparecida, eu esqueci de fazer uma coisinha aqui. Eu vou fazer rapidamente, tá, Aparecida? Eu quero colocar o seu comentário na nossa live aqui. A Aparecida está pelo Facebook do Distrito São Jorge. Nós não estamos aqui capturando os comentários do Facebook do Distrito São Jorge, só que se você me der alguns segundos, não mais do que isso, a gente vai fazer o seu comentário aparecer aqui também. Você quer ver? Aparecida, Aparecida, cadê você? Vamos lá. Eu quero colocar o comentário da Aparecida. Tá aqui. Vamos pegar. Enquanto isso, enquanto eu vou colocando aqui o comentário, eu quero dizer também que nós estamos transmitindo pela Web Rádio Harmonia. Se você está ouvindo nossa transmissão pela Web Rádio, seja muito bem-vindo. Nossa programação aqui na Web Rádio acontece todos os sábados, às 4 horas da tarde, e temos reprises aos domingos, 4 horas da tarde também, tá bom? Então, caso você queira repassar esse conteúdo para outra pessoa, fala assim, olha, amanhã, domingo, vai ter uma reprise. Acesse lá webradioharmonia.com.br e você conseguirá acompanhar o conteúdo da live que está acontecendo nesse momento. Pronto, já fiz aqui o que precisava fazer para o comentário da Aparecida funcionar. Vamos lá então, Aparecida. A Aparecida está no nosso... Deixa eu colocar aqui. A Aparecida está na página do Facebook do São Jorge. Vamos pegar o comentário dela. Está aqui, ó, Aparecida Rezende da Silva. Boa tarde, agora lembrei do pastor. Que bênção. Seja muito bem-vindo, Aparecida. Espero que Yuri esteja com você, tá bom? Para poder acompanhar essa live, beleza? Vamos no YouTube? Quem está acompanhando a gente pelo YouTube? Vamos lá então. Tem aqui a Maria José Leite. Olha, boa tarde, muito bom esse tema. Sabe quem que é a Maria José Leite? Não. Minha querida e amada sogra. Olha que bênção. Então é uma bênção. Minha querida sogra que fez aniversário no ano bissexto, mas ela odeia que fala isso publicamente. Já foi, já foi. Minha sogra, seu presentinho está aqui em casa. Quando nos vermos pela próxima vez, você receberá o seu presentinho, beleza? Não vou falar a idade dela. Temos aqui Lu Araújo, a Luciana Araújo, que é minha esposa, está hoje com sua mãe, com seu pai lá em Limeira. E ela está desejando aqui pra gente uma boa tarde. Está conectado. Ah, desculpa, ela não está em Limeira não, ficou na casa da minha mãe hoje. Olha aí. Hoje ela está na casa da minha mãe, olha só, minha memória não está boa não. E olha que foi há 2 horas atrás. Ela está lá com a minha mãe, Dona Maria das Graças, está com o seu Eduardo Araújo, meu pai, e a minha esposa Luciana, todos lá em Nova Odessa assistindo a live de hoje. Obrigado, amor, e beijo para você, pai e mãe, tá bom? Muito obrigado por prestigiar a live. Temos a Iraci Aparecida Rodrigues de Oliveira, está também acompanhando pelo YouTube do Distrito São Jorge. Olá, amigos, boa tarde e um feliz sábado para vocês. E será que nós temos comentários do Instagram? Olha, eu acredito que tem pessoas assistindo pelo Instagram, mas se você quiser que o seu comentário, se você quiser que alguma coisa seja publicada, alguma pergunta, algum comentário seja colocado aqui na live, pode comentar aí no chat do Instagram, tá bom? Vai ser um prazer, a gente coloca seu comentário, o pastor Vina aqui vai responder qualquer dúvida, tá bom? Você vai responder qualquer dúvida? Ah, não sei, né? Vamos ver. Depende das perguntas, né? E estamos ansiosos para testar uma nova funcionalidade aqui no Instagram, porque na maioria das lives não é possível compartilhar os comentários do Instagram dentro da live. E a gente está testando um novo recurso aqui, então o primeiro que colocar um comentário no Instagram, a gente vai ver se o comentário vai aparecendo na live. Vai no Instagram e coloca um comentário. Não, vou colocar aqui já para ver. Vou ser o primeiro, hein? Não vou dar chance para ninguém. Não dá chance não. Enquanto isso, eu acho que eu já mandei os nossos abraços iniciais. Mais alguém entrou? Ah, mais pessoas entraram aqui. Vamos lá. A Cristiane Garcia Metzger. É parente seu. É minha irmã. Mana, que bom que você tá aí. Isso é uma bênção. Oi, Vina, meu irmão amado, ela tá dizendo. Obrigado, Cristiane, pela sua presença. Temos aqui a Fernanda Bissoli. A Fernanda é uma fã de carteirinha da Classe Bíblica Online. Ela está acompanhando aqui pela página da ISD São Manuel NO. Ela está mandando um recadinho lá. Ó.
Boa tarde, um feliz sábado, abraço e uma saudação maranata para o pastor Vina. Amém. Que bênção. Mais alguém? Eu vou encerrar os nossos comentários aqui para que dê tempo. Tem o Ademir Moreira. O Ademir Moreira, que é um ancião lá do São Jorge, em Nova Odessa. Ele também está aqui no YouTube da IASD São Manuel, desejando um bom sábado a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos continuar então? Eu vou fazer a apresentação novamente do pastor Vina. Pastor Vina, vocês estão olhando aqui para uma carinha de anjo, né? Parece que tem uns 30 anos de idade, não parece? Ele tem... Pode, 40, né? pode. 45 anos de idade. E aí eu perguntei para ele assim, pastor Vina, quantos anos eu tenho? E ele acertou. Mas não fala, deixa aí. Acertou com uma margem de erro de 7 anos a mais, tá bom? Mas tudo bem. Ele tem 45 anos, começou a estudar no Chile em 1997, curso de teologia, e terminou nessas idas e vindas pela vida, né? Terminou no Brasil, o curso no Brasil, em 2007, pelo NASP de Engenheiro Coelho. Ele é casado há 18 anos com a Emanuele, é pai do Noah, de 12 anos de idade, pai de um adolescente, né? Sim. E ele é capelão no Colégio Adventista do Sétimo Dia de Americana. E além de ser capelão, ele também é professor de projeto de vida, correto? Isso mesmo. E tem uma outra matéria lá, difícil. A gente chama de capela, né? Mas tem uma parte de filosofia contemporânea onde a gente passa essa matéria para eles como uma forma e um estilo diferente e não só como uma religião, né? A gente passa como uma forma de seguir a Deus. Então a gente tem várias religiões, 93% da escola não é adventista, então é por isso que a capela ela se torna uma aula filosófica, né? Legal. Então temos aqui um professor envolvido com a missão, envolvido com a obra, que entra em contato constante com os alunos, principalmente com jovens e adolescentes. Então esse é o pastor Vina. Pastor Vina, o tempo é todo seu agora. Se quiser mandar um abraço, se quiser conversar um pouquinho assim com as pessoas que estão em casa, mandar um abraço aí para a amada que já está casada há 18 anos. 18 anos. Use o tempo da forma como você quiser. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. E também cada um que escreveu aí, tem muitos comentários, pessoas que a gente tem convívio, tem aí um relacionamento tão importante, que fazem diferença na nossa vida, onde a gente cresce, são os amigos que a gente tem, os parentes que a gente tem, cada um que nos apoia. E também a minha amada que está aí, o meu filho também, Noah, que deve estar acompanhando. Um grande beijo, um abraço, amo vocês. E é o resultado da nossa vida. A gente é aquilo que a gente aprende com as pessoas que a gente convive. A gente melhora, se descobre que tem erros. E para descobrir que a gente tem erros, a gente tem que olhar para quem está mais próximo da gente. Então, muito obrigado por vocês nos acompanharem aqui e fazerem dessa live, deste momento da classe bíblica, algo tão importante. Eu gosto muito de dizer que o momento que a gente tem que para falar de Deus... Desculpe. Um pouquinho. Essa tosse é um oferecimento da Web Rádio Harmonia. Sintonia que alegra o coração. É sempre assim. Quando a gente precisa falar de Deus, às vezes a nossa voz também falha, né? Mas eu gosto de pensar que, apesar de todas as coisas, sempre Deus está no comando. E essa classe bíblica, ela tem como importância a gente poder falar para vocês daquilo que a gente acredita, principalmente dessa nova geração. Então não perca, daqui a pouquinho a gente dá sequência com perguntas e respostas. Que Deus nos abençoe. Amém. Respira aí que já você vai continuar. Vamos ver, parece que tem alguns comentários aqui, ó. Tem alguém perguntando. Você conhece o Lourenço Manuel? Ele está perguntando o seguinte, ó, antes da gente iniciar o nosso estudo. Cadê o tênis do Homem-Aranha? Hoje eu não vim com o tênis do Homem-Aranha, porque hoje eu vim de moto e eu tinha que vir com uma bota por proteção, por segurança, então não deu para vir com o Homem-Aranha, mas está guardado porque a teia
É para aprisionar as pessoas e trazer até Cristo Jesus. Parece que é uma piada interna isso daí, né? É que eu tenho um tênis mesmo. Eu tenho um tênis que é do Homem-Aranha, que é o desenho do Homem-Aranha. Tem um tênis que é do Hulk, que eu ganhei da escola, porque é uma forma que eu uso para evangelizar. Então, quando eu chego nas escolas, que eu vou fazer capela ou qualquer palestra, eles olham pro meu tênis e já falam, cara, esse cara é um dos nossos. Porque aí tem a ver com a realidade dele, já que é um tênis Vans, que é a marca que eles gostam de usar. E principalmente porque tem ali os heróis, né? E aí sempre tem uma criança engraçada, né, que olha pro tênis e fala, nossa, esse tênis combina com você, né? Geralmente quando eu tô com o do Hulk, eu falo, mas por quê? E geralmente quando são os pequeninos, eu falo, porque você é um monstro, né? E eu acho muito engraçado porque às vezes a gente acha que só é a parte bonita da história, né? Mas muitas vezes as crianças acabam vendo em nós o monstrinho que a gente tem, né? Que é a parte ruim, o bem que a gente quer fazer a gente não faz, mas o mal logo faz. E aí é engraçado, porque ali começa um gancho para você falar de Jesus, e você acaba ganhando o apreço das crianças. Então eu tenho esses tênis sim, eu ganhei da escola e por isso que eles fazem essa pergunta e gostam de brincar, e eu não deixo de usar, eu vou de terno, gravata e de tênis. É só Marvel ou tem DC também? Não, tem DC também. Quer complementar ou posso continuar? Não, é legal porque assim, aí tem gente que fala assim, mas pastor, Marvel, claro, porque a Marvel uns aos outros, é coisa de Deus. Então não se preocupe, às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Mas pastor, você está incentivando? Não estou incentivando nada, eu uso as histórias que são comuns para aplicar a Bíblia para essas pessoas. E quando você olha para Stan Lee, que é o cara que escreveu da Marvel, que veio a falecer, ele diz que toda inspiração é um sopro divino, é um sopro de Deus. Então isso para mim marca a história. Ele diz, o herói de verdade não é aquele que tem superpoderes, mas é o que usa o pouco poder que tem para fazer o que é certo na hora certa. Então, não vai em contra a Bíblia, mas fortalece o que a gente acredita biblicamente e fortalece que Deus usa todo tipo de pessoa para pregar o evangelho, porque Ele quer voltar e Ele está fazendo isso acontecer. Eu vou pedir para você dar um passinho um pouquinho para a direita aqui, vem um pouquinho para a direita, para a gente poder isso, para poder centralizar melhor. Os mais próximos. Live. E aí o Lourenço Manuel também colocou esse comentário aqui, ó. Um abraço do Israel. Ah, então, legal. Parece que eu não sei se é Lourenço, tá junto com Israel. Sim, estão juntos. Esses dois aí não se separam. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Nossa live está ocorrendo sem problema algum. Tivemos uma falha no som, mas já voltou. Foi uma falha minha, esqueci de ligar o som. E tá tudo certinho, tá fluido, tá funcionando. Valquíria aqui desejando pra gente um feliz sábado. Marco Aurélio também presente aqui na nossa live, desejando uma boa tarde, um feliz sábado também. Obrigado pela presença de vocês. Enfim, são bastante comentários, eu vou ter que dar uma reduzida, porque senão a gente vai acabar extrapolando o nosso tempo. Iremos iniciar o nosso estudo. Você pode fazer uma oraçãozinha pra gente, pastor? Vamos orar então. Feche seus olhos e nos acompanhe. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento. Tem coisas na nossa vida que são necessárias clamar de Ti o poder. E nesse momento a gente sabe que para abrir a Tua palavra, a gente precisa do poder do Espírito Santo. Por isso envia Ele a cada um de nós aqui. Nos guie, nos oriente e que as nossas palavras sejam somente as Suas. Que aqui neste momento a gente possa estudar a Tua palavra. E não o que a gente acha ou o que a gente acredita, mas o que realmente é Sua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Quero aproveitar o ensejo aí, o gancho, para falar para você o seguinte. Além da classe bíblica online, você quer receber um estudo bíblico por fora, pessoalmente, pelo WhatsApp? Eu quero deixar para você o nosso contato, o nosso QR Code. Está aí aparecendo na sua tela nesse exato momento. Se você estiver assistindo por um computador, notebook, televisor, aquelas TVs smarts, né? Você pode pegar o seu celular, apontar para esse QR Code que está aparecendo na sua tela, você será redirecionado à nossa página e lá vai ter um botão vermelho bem grande, Quero estudar a Bíblia. Vai ser um prazer a gente estudar a Bíblia juntos aí pelo WhatsApp. Vamos preparar um certificado para você. Vai ser um prazer enorme, vai ser muito gratificante a gente estudar a Palavra de Deus juntos. Então vou deixar o QR Code aí mais um tempinho, só que eu acho que antes de passar para o estudo, eu quero apresentar uma outra ferramenta, pode ser? Claro. A nossa classe, eu já coloco o QR Code de novo, tá, gente? Mas eu quero falar para vocês que, conforme eu já falei logo no início, a gente está transmitindo também pela web rádio Harmonia. Então você pode acessar
a nossa web rádio Harmonia através do seguinte endereço: webradioharmonia.com.br, tá bom? Eu quero colocar na tela para vocês duas coisinhas. Todos esses estudos bíblicos que a gente faz aqui na classe bíblica online estão disponíveis através da web rádio Harmonia. O que você faz? Vou colocar a tela aí para vocês verem. Olha só. Vocês vão acessar lá a webradioharmonia.com.br e vão clicar nesse botãozinho aqui embaixo, ó. Acesse aqui nossos podcasts. Vou deixar a tela bem cheia, tá bom? Acesse aqui nossos podcasts. Quando você clicar aqui no seu celular, você será redirecionado a essa segunda tela que vocês estão vendo aqui do lado. Tá vendo? Ó? Essa segunda tela aqui, Classe Bíblica Online. O que você vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Você vai entrar no link da Classe Bíblica Online, vai clicar no banner e você vai ter todos os estudos que nós fizemos desde a primeira live. Vocês lembram já quais foram as nossas lives? Olha só, Jesus Cristo vai voltar, crescendo em Cristo, o dom de línguas, dízimos e ofertas, justificação pela fé, espírito de profecia, o milênio e a nova terra. Tem também aqui peregrinos no deserto, sábado versus domingo, orientação alimentar, a trindade, a pessoa do Espírito Santo, Jesus, o menino Deus, Deus, um Pai de amor, a origem do mal, abreviando a volta de Jesus. E amanhã estará disponível, deixa eu voltar aqui para a nossa câmera principal, amanhã estará disponível esse estudo que nós estamos fazendo aqui hoje, também no nosso podcast. Memorizou? webradioharmonia.com.br. Além de músicas e conteúdos que tocam 24 horas por dia, você também poderá acompanhar nosso podcast com todos os áudios da Classe Bíblica Online. Mais uma ferramenta para você ter acesso ao estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar? Bora! São muitas coisas aqui, eu tenho que ficar de olho em tudo, mas parece que está tudo certinho. O pastor vai fazer um podcast igual na escola. Tem o Lourenço Manuel já falando aqui. Deixa eu colocar o comentário dele. Olha o que o Lourenço está dizendo aqui, ó. Pastor vai fazer um podcast igual na escola. É isso mesmo. A gente já tem na capela, ela já é uma capela podcast, né? Só que ao vivo acontece ali, é uma grande aventura pra gente, já que a gente está começando agora, né? Então esse podcast é uma inovação para pregar o evangelho para essa molecada de um jeito descontraído, de uma forma onde eles podem participar e, mais do que tudo, compreender a grande verdade, que é a verdade bíblica. Amém. Vamos lá então, 30 minutos que a gente começou a live, vamos iniciar o estudo. Temos previsão de encerrar essa live até 5h30, até 17h30 no máximo, tá bom? São 8 perguntinhas que eu vou fazer para você. Pastor Vino, fique à vontade para responder da forma como você bem desejar. Não temos versículos aqui, você que vai dizer pra gente os versículos. É um tema diferente, né, gente? É um tema que envolve jovens e adolescentes. Eu fiquei com dúvida de... Eu pensei em apenas um versículo, eu falei para você pelo WhatsApp qual que eu pensei. Mas vamos ver se você vai usar ele, se você vai usar outros. Mas tudo que você falar aqui, a gente coloca na tela para todo mundo que está em casa conseguir ler e acompanhar conosco. Primeira pergunta. Eu achei interessante definir aqui quem são as novas gerações. Porque lembra do Chaves? Sim. Tem uma musiquinha bem conhecida do Chaves que é: se você é jovem ainda. Existem jovens de 80 e poucos anos e velhos de apenas 23, dizia na música. Então, fala pra gente, por favor, quem se encaixa nessas novas gerações? Qual a diferença dessa nova geração para gerações anteriores? Elas estão limitadas necessariamente a uma faixa de idade? Bom, a gente tem que compreender o seguinte, que já começa vendo uma nova divisão de 2019 para cá, né? Já tem uma nova geração que ela é muito mais de multimídias do que o que a gente conheceu para o passado. Então, assim, até essa geração que era mais experiente acabou evoluindo aí e se tornando mais jovem, pelo menos 20 anos, segundo alguns pesquisadores. Então, imagine, o Brasil evoluiu 20 anos na tecnologia. Isso quer dizer que nossa tecnologia era muito antiga. Faz total sentido se o país evoluiu, quanto de nós tivemos que fazer reunião por Zoom? Quantos de nós que usamos lá Facebook, que até 10 anos atrás não podia usar para fazer culto no Facebook, era só na igreja. Instagram, que pessoa que não tem Instagram hoje? Quem que não entra no TikTok, no Helms? E, bom,
quem não escuta um podcast? Então você vê que essa geração já é uma geração nova. Bom, a gente acaba dizendo que essa geração, as novas gerações, são os adolescentes de 12 anos até os 35, né? Segundo as normas da Igreja Adventista, os jovens são considerados esses, né? Então, acho que você está dentro dos jovens e eu já estou do lado de fora. Mas eu tô dentro. Você falou uma idade errada, mas eu tô mas dentro. agora você está dentro. E aí a gente acaba vendo, Denilson, que o que mais chama atenção é que essas gerações, elas não são só margeadas por idade, mas por formas de pensar. Então, por exemplo, eu hoje não consigo assistir um vídeo por mais de 2 minutos, se ele não for realmente um vídeo que realmente tenha uma coisa que me prenda. E se você prestar atenção, nenhum de nós. Você passa ali o que você está vendo no teu Instagram, teu Facebook, seja qual for a mídia, você vai vendo os vídeos. Se o vídeo é curtinho, é pontual, tem a mensagem na tua linguagem, naquilo que você gosta, você presta atenção. Se não, você passa o vídeo. Essa nova geração é uma geração que ela, da faixa etária que a gente acaba trabalhando, é essa. Mas tem muita gente de 60 anos que entra nas novas gerações. Sim. Mas muita. E até se você olhar no TikTok, você vai ver que tem uma geração nova, né? Dos velhos, né? Que a gente acaba dizendo velhos, da geração mais antiga, que são novos. Que eles fazem a mesma coisa que os adolescentes fazem. E que já não são mais julgados por fazer isso. E antes não. Você não é uma pessoa séria, você não é tradicional. Já é uma geração nova que tem cultura antiga. Então eles acabam sendo influenciadores dessas novas gerações. Entendi. Então as novas gerações, elas estão ligadas à prática de algumas vou falar assim, eu sei que vai ficar meio que redundante, mas a prática de algumas ações assim, né? Sim, estilo de vida. Um estilo de vida diferenciado. Isso. Eu acho que você definiu perfeitamente. Não está ligado com uma faixa de idade. Não, e se a gente olhar como uma nomenclatura acadêmica para pesquisa, claro que a gente vai se prender à idade, faixa etária. Mas a gente não está olhando para algo acadêmico, a gente está olhando para uma realidade. E o que é teoria é diferente muitas vezes do que é prática. E hoje a gente vê isso. Então, por exemplo, eu uso o TikTok para evangelizar novas gerações. Mas isso quer dizer que o pessoal da antiga geração não vai ver o TikTok? Eles vão ver, porque estão acostumados a ver o TikTok. Então, eles fazem parte da metodologia utilizada para novas gerações, já que para eles é mais agradável e mais acessível do que o velho método. Ele entrar lá, pegar um livro, abrir a caixinha de correio, pegar a correspondência do estudo que chegou pelo correio para ele fazer. Então ele prefere já entrar logo e assistir o TikTok. Então isso encaixa ele numa nova geração na prática, no estilo de vida que ele teve como opção, tá bom? Eu já quero aproveitar e já criar um gancho com a segunda pergunta. Posso fazer isso? Claro. Você falou a questão de livros, questão de receber ali por correio um estudo e tudo mais. Na nossa igreja, pelo menos, nós somos aqui, você que está nos assistindo, sintonizou agora na nossa live, nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos um programa semanal chamado Classe Bíblica Online. E, Pastor Vina, na nossa igreja nós temos muitos estudos tradicionais. Eu lembro de um muito tradicional que ainda existe em algumas igrejas, por incrível que pareça, que é o Nisto Cremos. Sim. O Nisto Cremos é um estudo que fala sobre as 28 doutrinas da nossa igreja baseadas 100% na Bíblia. A pessoa, para poder fazer parte da nossa igreja, ela tem que aceitar essas doutrinas. Sim, claro. Existe um outro estudo, um pouquinho mais novo, porém antigo ainda, né? Que é o Ouvindo a Voz de Deus. Esse é clássico. Esse eu era jovem, né, quando eu fiz ele. Até mudou assim de capa, mas continua o mesmo conteúdo. Existe outro que foi lançado mais recentemente, que é o Ensinos de Jesus. Sim. Mas ainda assim, parece que depois desse, na Bíblia da Missão Caleb, na Bíblia Caleb, tem um estudo no final novo também. Mas por que eu estou falando desses estudos? São estudos tradicionais. Sim. E aí, está muito ligado com essa pergunta que eu vou te fazer. Ó. Mas antes de fazer ela, eu quero ver se tem algum comentário aqui. Parece que nós estamos tendo um pequeno probleminha de chiado, né? Não sei se... Eu acredito que o problema do chiado deve ser por conta do nosso ventilador. Se o chiado estiver atrapalhando muito aí, gente, nos avise, tá bom? Que a gente vai fazer uma manutenção rápida. Vamos continuar com a pergunta. Eu falei dos estudos tradicionais, né?
Você acredita que para as novas gerações realizarem a missão, eles necessitam de uma linguagem e materiais próprios ou podem utilizar qualquer tipo de material? Aí entre os estudos convencionais que eu falei, nisto cremos, ouvindo a voz de Deus, ensinos de Jesus, etc. Vai alcançar o mesmo objetivo? Sim. É necessários novos métodos e técnicas específicas para a missão das novas gerações? É uma pergunta composta, mas eu acho que a resposta é uma só. Bom, para mim, eu penso e acredito claramente no seguinte: nisto cremos foi inspirado por Deus. A voz de Deus, ouvindo a voz de Deus foi inspirado por Deus, o ensinamento de Jesus foi inspirado por Deus. Ele perde a inspiração? Não. Pode salvar um monte de gente? Pode. Mas a gente pode facilitar o trabalho do Espírito Santo? Aí que fica a pergunta. Se eu sei que muitas pessoas não vão ler por causa do formato, eu preciso mudar. E aí você vê Ellen White falando isso no Evangelismo, capítulo 6, se eu não me engano. Ela diz assim, ó, capítulo 6, página 38, ela fala. Do capítulo, tá? Eu estou falando isso do Evangelismo antigo, porque tem o novo que é dividido de uma outra forma. Ela diz assim: necessitamos de homens e mulheres que orem a Deus, clamando a Deus que lhe dê sabedoria para utilizar os velhos métodos de trabalho, mas também planejar novos métodos para despertar o interesse dos membros da igreja e atraí-los de fora. Isso quer dizer o quê? Que às vezes nós na igreja estamos usando o mesmo método sempre e o pessoal está desanimado. E a culpa é de quem? Não é da Bíblia inspirada, não é do estudo inspirado, mas da forma como a gente está usando. Então a gente precisa dar vida e usar também os velhos métodos. Eu conheço jovem que vai ler o Nisto Cremos e vai estar tudo certo, mas eu conheço jovem que nunca vai ler Nisto Cremos. Por causa do formato, da linguagem, não vai entender. Então vai precisar um pouco mais. Por exemplo, na escola, nós fizemos os estudos bíblicos, nós transformamos em lives. E cada live era de um herói. Por quê? Porque o moleque gosta do herói, ele assistia o que eu chamava como gancho do herói e depois apresentava Jesus. Como, por exemplo, o Superman, que a gente estava falando da DC, a gente fez um estudo sobre o Superman. E é da pessoa de quem? De Jesus. É meio que representando a pessoa de Jesus, né? Se você olhar, o Superman é cópia de Jesus. Porque ele vem de um outro planeta para esse planeta para salvar as pessoas desse planeta. Mas lá ele tinha superpoderes que nem percebia. E aqui ele percebe que os poderes são fortes. Mas ele não pode usar para qualquer coisa. Mais do que isso, o criador da DC, quando apresenta o Superman, ele tinha um foco. Porque estava passando por guerra na época que ele é lançado. Era a Segunda Guerra Mundial, estava por terminar. E eles precisavam de um herói. Tem um contexto. Então quando você conhece o contexto, você aplica o contexto à história bíblica. E aí você atrai as crianças. Por exemplo, a gente usa, e eu uso muito, o Hulk, que é Paulo. Por quê? Ele é um doutor bem, né? Paulo é um cara do bem, tudo tranquilo. Mas você vê, o bem que ele quer fazer, ele não faz, mais o mal logo ele faz. O Hulk, quando que ele se torna mal? Quando ele perde a cabeça, né? E aí ele faz o quê? O bem que ele queria fazer, ele não faz e esmaga as pessoas. Nós, como cristãos, da mesma forma. Quando eu não sigo o que a Bíblia diz, eu acabo esmagando, dizendo: você não acredita em Deus, então você não vai para o céu. Eu esmaguei a vida dele, eu não dei uma oportunidade. E não é isso que leva ao céu. Porque como as pessoas vão ter fé? Porque a fé não vem pela oração. A fé não vem por você simplesmente ficar pensando, preciso ter fé. Não, a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo, pregada por Cristo. E aí sim, claro, eu tenho que dar o texto, né? Se você vai em Romanos, Paulo fala claramente em Romanos 10. E aqui... Romanos capítulo 10? Romanos capítulo 10, e eu já te digo o versículo. Esse aqui eu não fico... Versículo 17 diz assim, ó, ele é claro em dizer: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo Jesus. Se o mundo não tem fé, a culpa não é do mundo, é nossa, porque nós não estamos falando de Jesus para eles de uma forma como eles possam entender. Paulo, como que ele faz? Ele chega lá e fala assim: vocês adoram esse Deus desconhecido? Eu também. Param para ouvir ele. Então, é um gancho, Denilson, que atrai a pessoa, não que afasta. Vocês adoram Deus desconhecido? Nossa, vocês vão pro inferno. A pessoa não quer nem te ouvir mais. Agora, quando eu falo, você adora esse Deus? Eu também. Quando eu falo para a criança, você gosta do Superman? Eu também. Mas você gosta, tio, por quê? Por causa do manto vermelho. É o manto vermelho. Faz sentido. Você vai fazendo o link. Cria um vínculo, você cria um vínculo. E aí a criança quer te ouvir. No momento em que você começa a ganhar a atenção dela e você começa a falar e você traz do conhecido para o desconhecido, que é a parte bíblica, agora você começa a apresentar o evangelho.
Legal. E aí é aonde a gente usa, sim, novos métodos de trabalho, uma linguagem. Não adianta, você vai trabalhar com cada pessoa uma linguagem. Eu, quando vou falar para o pessoal da melhor idade, eu mudo a minha linguagem. Porque eu sei que para eles é mais confortável falar um pouco mais simples, um pouco mais claro, eu usar mais o texto bíblico, eu usar mais o escrito de Ellen White, do que quando eu vou falar para adolescente. Para o adolescente, eu tenho que usar a linguagem deles, um pouco de gíria. Lógico, eu não vou usar aquela gíria que me traga uma informação que pareça ser do mal, mas eu vou usar as gírias convencionais que vão ganhar a atenção dele. E aí sim, eu vou aplicar para ele o quê? Algo que ele conhece. O que ele conhece? É série, é herói, é os quadrinhos. E é onde eu tenho que ter um gancho para atrair a atenção deles e apresentar Jesus. E Jesus fazia isso. Muita gente fala assim, pastor, mas usar mitologia é pecado. Pastor, mas usar uma história que não é verdade é pecado. Não é pecado. Porque todo mundo sabe que uma parábola não é realmente o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido. E Jesus contava várias parábolas. Mas a que mais chama atenção é de Lázaro e o rico. Que aquilo é total mitologia e algo que ninguém acredita. Como, por exemplo, como que uma pessoa sendo rica vai para o inferno e do inferno ela conversa com quem está no céu? Não tem esse contato, porque quem está no inferno já morreu. Mas Jesus conta essa parábola para chamar a atenção dos judeus. Era só para ilustrar. Isso. É uma ilustração. Na verdade, para mim, o que eu acreditava é só um gancho. Eu sei do que vocês estão falando. Porque qual era a pergunta deles? Se separar quando for para o céu, como que vai ser? Olha o que eles queriam saber. Eles queriam saber porque eles estavam mais preocupados em se separar e casar de novo do que saber o que ia ser o céu. Então aí vem a problemática. Aí Jesus faz o quê? É uma expressão que a gente acaba dizendo, Jesus se faz de louco, né? Com os loucos, né? Dá uma de João sem braço. Vocês estão dando uma de João sem braço, eu também vou dar. Aí ele conta uma mitologia que eles ficam... Mas todos conheciam a mitologia, porque era comum, era uma mitologia judaica. E aí quando ele apresenta a mitologia judaica, cai a ficha dos caras e fala assim, agora entendi o que vai ser o céu. Então assim, a gente acaba usando as parábolas e Jesus diz, eu uso parábolas para os que queiram entender, entendam, mas os que não queiram entender, não vão entender nunca. Então se às vezes a gente não está entendendo o contexto bíblico, é porque a gente não quer entender. O problema não é a Bíblia, o problema é como a gente está buscando a Bíblia. Tem muita gente que busca a Bíblia como um taco de beisebol, né? Para bater em alguém. E a Bíblia não é para isso. A Bíblia é como uma corda para eu lançar e salvar alguém, atrair para mim. E aí você vê, Jesus diz, quando Jesus for levantado, atrairá muitos. Talvez a gente está levantando nossa vida em vez de levantar a vida de Jesus. Então, se eu quero atrair os adolescentes, eu tenho que levantar Jesus. E quando eu levanto Jesus, eu levanto ele como um herói, o maior de todos. E aí você pega aí os filmes do Velozes e Furiosos, Vin Diesel, que é meu irmão gêmeo, né? Dá pra ver. E aí a gente chama de velozes e religiosos, porque ele ensina claramente, antes de comer tem que orar. Eu nunca vi alguém pregar tão incisivamente para o mundo inteiro de que antes de comer tem que orar. E uma vez perguntaram para ele por que ele faz isso, ele falou assim, porque não adianta só eu escolher um alimento bom. Se não tiver a bênção de Deus, de nada vale. Legal. E é exatamente o que Ellen White fala, exatamente o que a Bíblia diz. Não adianta eu escolher o melhor alimento, se eu não tiver a bênção de Deus, aquilo não vai fazer bem para mim. Porque não é o alimento que me salva, mas é a bênção de Deus que me faz bem. Claro que eu tenho que escolher o melhor alimento, né? Foi claro isso. Porque nem a gente fala, não, o pastor pode escolher qualquer alimento, outro sarou. Não foi isso que eu falei. Eu falei que não basta somente a gente escolher a melhor alimentação, a gente tem que pedir a bênção de Deus. Mas para pedir a bênção de Deus, lógico que eu vou buscar uma boa alimentação. Sim. Agora, tem momentos da vida que você vai passar, e eu já passei, que você não tem o que comer. Você vai comer o que tem. Você vai pedir a bênção sobre aquilo. Como, por exemplo, eu estava na Bolívia, o que a gente tinha para comer. Para tomar era suco de mandioca, e o que você tinha para comer era mandioca moída. Só que... Só mandioca. Como era? Só mandioca. E lá eles chamam de juca, né? Agora, como era feito isso é que é o que dá medo. A água era tirada do mesmo rio onde eles lavavam roupa, tomavam banho. Então a água você via que vinha ali algumas coisas flutuando junto. Resíduos, Resíduos. Né? E ela não vinha gelada, era quente a água. E você tomava por respeito aos irmãos. Então cada copo que eu tomava eu morria um pouco. E aquela... A juca moída, ela era moída no moinho onde se lavava roupa também.
Porque eles não têm muitos recursos, é o que tem. Então, a mesma madeira que eles usavam para bater na roupa enquanto lavavam, eles usavam para moer a juca e tá tudo certo. E eu não morri, tô vivo aqui até hoje, só caiu meus cabelos. Mas eu tô vivo. Não foi culpa disso. Mas... pessoal lá criou anticorpos, viu? Não, lá tem anticorpos à vontade. Então o que é? É a circunstância, não é que eles queiram, é o que tem. Eu até pensei, vou achar algum lugar para comprar. Não tinha um mercadinho que me vendesse lá um biscoito, por exemplo. O que tinha era aquilo. Nós estávamos numa região remota, numa ação missionária, e é isso que você tem. O que você faz? Você ora e deixa Deus abençoar. E Deus abençoa. Nunca fiquei doente lá, voltei bem e está tudo certo. Mas aí você aprende com quem? Com uma pessoa que talvez tenha isso aqui do conhecimento do evangelho, mas diz, tem que orar antes de comer. Então quando eu uso esses métodos, eu atraio as pessoas não para mim, mas para Cristo. Porque no final das contas, o mesmo Vin Diesel está dizendo, eu sou cristão. Não importa, eu sou cristão. O que ele está dizendo de ser cristão? Eu confio nele. Quando você olha que Paul Walker morre, ele diz, Paul Walker morreu, mas eu ensinei Paul Walker parte do caminho. Mas quando ele vier, eu vou ensinar o resto. Cara, olha que lindo. É um sermão. Aí você vai dizer para mim, não, pastor, isso aí não é, eu não aceito. Tudo bem que você não aceite. E aí eu não respondo por mim. Eu deixo a Bíblia responder. Quando você vai para Romanos 14, 14:1, olha o que a Bíblia diz, não é eu. A Bíblia diz claramente assim, ó. Aceite entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar a opinião dessa pessoa. Olha que claro, Deus está falando isso, não é eu. Deus está falando, fica em silêncio. Tá? Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar a opinião dessa pessoa. Se você desce o texto, então você vai vendo o seguinte. Aí ele usa alguns exemplos que eu não quero usar aqui, para a gente não perder o foco. Mas no final ele diz assim, pois Deus, do verso 3, ele diz, pois Deus o aceitou. Logo que ele diz que Deus o aceitou, tem gente que fala assim, Deus aceitou, mas eu não, né, Denilson? Não tem gente assim? Ah, Deus aceitou, mas eu não posso aceitar. Bom, agora vem a resposta pra gente que não quer aceitar. Ele diz assim no verso 4. Verso 4. Verso 4. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Quem somos nós para julgar o escravo de alguém? Por que Deus diz isso? Todos nós pecamos, somos escravos de Deus agora, porque Ele comprou a gente de Satanás. Porque nós éramos culpados do pecado e deveríamos morrer. Morre Jesus, compra a gente, agora nós pertencemos a quem? A Deus. Deus diz, você é dono de escravo? Eu sou dono de escravo. E olha como que ele diz. Quem é você? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E eu que sou o dono dele, vou dizer para você que ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Olha que mensagem maravilhosa para a gente pregar para as pessoas. Em vez de ficar dizendo, eu não aceito esse tipo de pessoa. Olha para ela e fala assim, Deus já o aceitou. E eu não tenho como criticar o que ele está fazendo, porque talvez ele está fazendo mais do que eu. Aí você ouve Deus dizendo, quem você pensa que você é? Você é dono do escravo? Se eu que sou Deus estou dizendo que ele pode vencer, eu vou fazer ele vencer. E aí vem a resposta. Você vê aí os trabalhos que são feitos no mundo e que talvez pessoas que conhecem muito menos o Evangelho estão levando muito mais o Evangelho do que nós. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quiser. Deus não disse, eu vou usar o melhor. Porque quem de nós é o melhor? Não tem melhor. Tem quem está disposto a fazer. Então aí vem a resposta. Se eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, eu tenho que entender quem é o meu público. Eu tenho que conversar com eles. E aí entra os 5 métodos de Jesus, né? Você vê Ellen White, usa essa citação. O primeiro método é simples, a gente tem que se misturar. E a gente tem um ditado antigo horrível, que a gente até acha que está na Bíblia, né? Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. É verdade, tem muita gente. Todo mundo usa muita isso. gente que acha que está na Bíblia. E tem gente que já falou para mim, pastor, está na Bíblia. Eu falei, então me mostra, que eu nunca achei esse texto. Aí a resposta é o contrário. Quem criou esse texto foi Satanás para acusar Jesus. Porque quem que Jesus andava? Maria Madalena, que não era a virgem, era a prostituta. Os discípulos eram arrogantes, eles eram considerados como ladrões, eles eram brutos, iletrados, eles eram insuportáveis, na verdade. Aí, qual era a acusação? Olha com quem Jesus anda. Eu costumo dizer, o mundo não é nosso inimigo, o mundo é nossa missão. Diga-me com quem andas, eu direi qual é a tua missão. Se você só anda com o adventista, nem para o céu você vai, porque os egoístas não vão entrar no céu. Essa frase é dura, hein? É dura. Mas é verdade. Mas é o que Ellen White fala. Se você não tem uma missão, como é que você vai se misturar com as pessoas? Eu não quero me misturar com as pessoas que eu posso ficar doente. Filho, a Bíblia não falou que quem perder a sua vida, Deus vai devolver? Mas pior é quem tentar salvar a sua vida vai perder. Se eu só pensar em salvar minha vida, eu vou perder a salvação. Por isso eu tenho que buscar salvar os outros.
Porque eu não posso ser egoísta o máximo de só querer salvar a minha vida. Aí você começa a entender que todo esse método é importante. Bom, para você entender o que é se misturar, é simples. Vai comprar peixe no Mercadão, né? Você chega para comprar peixe, quando você sai lá, você sai com cheiro do quê? De peixe. De peixe, né? Tem como sair cheirando do boticário. Não tem. E aí é onde o texto bíblico diz, o pastor tem cheiro de ovelha. Se eu quero lidar com os adolescentes, eu tenho que ter cheiro de adolescente. Lógico, não estou falando para você comprar o perfume que o adolescente usa. Você vai usar o teu perfume, mas você vai saber qual o cheiro que eles gostam. Você vai saber qual a essência que eles estão buscando. Você vai saber qual a linguagem falar sem perder os seus princípios. Isso é importante a gente entender. E quando a gente faz isso, aí você tem o resultado que você quer. O segundo ponto é ser simpático, né? Jesus, ele era simpático. E a gente só ri para quem a gente quer. Quando a gente é simpático, a gente ganha as pessoas. Você pode ver, tem gente que é feia pra caramba, mas por ela ser tão simpática, ela se torna linda. Isso é bíblico, porque a Bíblia diz, quem sorri, aformoseia o rosto, mas quem é fechado, até os ossos envelhece. Então você começa agora a enxergar que, tem muita coisa que se a gente pratica, tem resultado. E aí quando você é simpático, você pode ser uma pessoa mais velha, de outro grupo, mas eles começam a olhar para vocês com outros olhos, então eles se aproximam. Terceiro ponto é ganhar a confiança deles. Ganhou a confiança deles, você primeiro vai ter que atender as necessidades. E qual a necessidade de um adolescente hoje? De um jovem? De qualquer pessoa, na verdade. Ter atenção. Alguém que dê atenção a eles. Que ouça suas dores. Que ouça suas mazelas, suas dificuldades. Porque a gente está acostumado a ver o que as pessoas postam, né? Nossa, tá lá no Caribe. Mas talvez ele está lá no Caribe preso, né? A gente só posta a parte bonita. Talvez ele está lá no Caribe e ele está passando pela maior dificuldade do mundo, mas a gente só viu a foto que ele chegou no Caribe, a gente não viu a dificuldade. Então, é isso que a gente precisa entender, ouvir as pessoas, atender a necessidade delas. Às vezes elas só precisam que a gente ore por elas e dê atenção. Depois que você fez isso, você já ganhou confiança. Você viu, agora você já passou os 4 pontos rapidamente. Você ganhou confiança. Agora sim você vai dizer para ela, vem, segue-me que eu sei quem eu estou seguindo. Você não vai ficar perdida. Então esse método, ele é infalível. Não tem como dar errado se a gente seguir esse projeto de Deus. Respondi? Você respondeu uma pergunta que estava lá na frente e eu posso ler esse método claro. Para os irmãos? Olha só, Ellen White, que ele disse, é uma escritora norte-americana que ficou conhecida mundialmente pelos seus escritos e nós a consideramos como uma profeta, como uma profetisa, porque sobre ela repousou o dom de espírito Sim. de profecia através dos seus escritos inspirados que levam as pessoas à Bíblia Sagrada. E lá em Ciência do Bom Viver, página 49, que é um de seus livros, ela diz o seguinte, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. Simples assim. Já tinha tudo, já tinha feito todo o trabalho. Eu tenho um texto bíblico, eu estava com ele até aqui, agora há pouco, é 1 Coríntios 9, 22. Você me permite contar Claro, ele? Perfeito. 1 Coríntios 9, verso 22. Está aí na sua tela, Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo continua na primeira carta aos Coríntios. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me mostrar cooperador com ele. Sim. Então, eu achei interessante colocar esse texto porque você citou esse exemplo. Você visualizava a realidade das pessoas e você trabalhava com elas em cima dessa realidade, misturava-se com elas, Sim. ganhava a confiança delas e quando já estava tudo certinho, vem aqui, que eu quero mostrar Jesus Cristo para você. Inclusive a gente tem um ministério do skate, que tem uma pista de skate agora na escola, o projeto vai começar daqui uns meses, a gente está terminando de montar as pistas, a estrutura está chegando, muita coisa não chegou, vai chegar na escola, por quê? Quando eu ando de skate com eles, então agora eu tenho tempo para falar de Jesus com eles. A gente tem o Ministério do Surf, tem até uma Bíblia à prova d'água, até trouxe aqui, essa Bíblia ela é prova d'água, e aí a gente usa essa Bíblia para pregar o Evangelho. E aí você entra na água para surfar com eles, abre a Bíblia, e aí as pessoas ficam fascinadas como é o poder de Deus. Então, eu preciso ter ferramentas
né? Como essa Bíblia, como um shape, que é a tábua onde as crianças andam no skate, para poder falar de Jesus. É uma ferramenta cara? Muito cara. Mas quanto vale uma vida? É isso que a gente não pode esquecer, viu, Denilson? Às vezes a gente quer salvar as pessoas com esmola e Deus não aceita. Deus quer o nosso máximo. Deus não quer o que sobra da gente. Deus quer que a gente invista o coração, o nosso tempo. E para adolescente, para essa nova geração, a gente tem que gastar muito tempo. Principalmente, às vezes, entendendo o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo. Eu não quero dizer e nem falei para você ficar assistindo o que eles assistem, mas pelo menos ler sobre o que eles assistem. Se inteirar, né? Para você conseguir atender uma pessoa, você precisa saber da vida dela, você precisa saber do que ela gosta, do que ela assiste, você precisa conhecer ela. Isso. Não tem como, não tem outro jeito. Aí, por exemplo, tem um garoto lá que ele nunca assistiu nenhum outro filme e o que ele gostava era Percy Jackson. E ele me falou assim, pastor, eu só gosto do Percy Jackson. O Ladrão de Raios, né? E não adianta. E não vou assistir outra coisa, é isso que eu gosto. Que eu falei, então, mas você já viu que lá Deus fala com você? Não, como, pastor? Eu falei, lá naquele filme. Mas fala? Eu falei, fala. Se você olhar no primeiro capítulo, lá Dionísio, que é o deus do vinho, ele vai colocar o vinho no copo e Zeus transforma o vinho em água. Ele para toda uma cena e diz assim, bom, esse milagre não é legal. Milagre bom é do Deus dos judeus, que transformou água em vinho. Isso sim é um Deus de verdade. Ele falou isso? Falou isso. Você pode procurar na primeira parte do Percy Jackson, Caçador de Raios, e você vai ver. E aí você vai se impressionar e falar assim, Deus está pregando até nos filmes? Tá, porque Deus falou o quê? Toda criatura dá testemunho do Criador. Quando toda criatura dá testemunho do Criador, você vê até mesmo aqui, quando você vai na Bíblia, você vê lá os filhos do sumo sacerdote, que viram Paulo expulsando os demônios, fazendo um monte de milagre em nome de Jesus. Aí que eles de Cefa, né? Aí eles fazem o seguinte, não, vamos expulsar no nome desse Jesus. Aí eles chegam para expulsar os demônios param, assim, quem é você? Quem é você? Porque eu sei quem é Paulo e eu sei quem é Jesus, mas vocês não sabem. Agora vocês vão tomar uma surra. Os demônios dão uma surra neles, e arranca a roupa, os caras voltam pelados para a cidade, com maior vergonha. E quando eles voltam assim, a comunidade olha e fala assim, cara, esse Deus é poderoso. A Bíblia diz que eles pegam os livros de feitiçaria, levam para o centro da cidade, queimam, e que dava aproximadamente 50 mil reais hoje. Queimam tudo, confessam seus pecados e falam assim, esse Deus a gente precisa respeitar. Eu te pergunto, quem pregou o evangelho? Não foram os demônios? Porque os filhos do profeta não foi. Então, toda criatura dá testemunho do Criador. E Deus usa quem Ele quiser. E Ele está usando. E se a gente não fizer nossa parte, até os filmes estão fazendo, os demônios estão fazendo, e nós estamos fazendo o quê? Bom, mas você quer um texto mais bíblico, né? Vamos te dar um texto bíblico. Romanos 10, o versículo 19. Vai com calma nos tapas na cara aí, por favor. É que eu também sou lutador de boxe e jiu-jitsu, né? Então, assim, para finalizar, a gente é bom. Fica tranquilo que... Não, é brincadeira, eu sou da paz, sou do bem. Tenho cara de lutador de MMA, mas é só a cara. É Romanos 10, o versículo 19. Colocando na tela aí para vocês nesse momento. Eu só vou ler o finalzinho do 18, mas fica em paz. Agora você tem que ter fé, confia em mim. A voz deles, os profetas, se espalhou pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançaram toda a terra. Agora entra. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel, quem é o povo de Israel? Não é os adventistas do sétimo dia também? Todos os cristãos não é o povo de Israel? É o povo de Israel. Eu pergunto, será que o povo de Israel não sabe disso? Que a voz do profeta se espalhou pelo mundo inteiro? Ele vai mais longe. Moisés, então, é o primeiro a dar a sua resposta. E ele disse, abre aspas, isso é palavra de Deus. Toda vez na Bíblia que aparece abre aspas, é palavra de Deus. Aí ele disse, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que vocês fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. Por que ele falou isso? Ele está usando gente sem juízo para pregar o evangelho. Porque nós não acreditamos no que o mundo está acreditando. Porque a gente está achando que só quem vai pregar o evangelho somos nós. Verdade. A minha versão é a versão nova isso que eu queria internacional, tá? É a NVI, né? É isso. Eu vou colocar a mesma NVI, linguagem tá? aqui, ó.
Beleza, porque aqui nessa tem as aspas ali. Isso. Então, perfeito. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Você vê isso? Sem entendimento. O Vim diz, eu prego o evangelho sem entendimento, que nós temos entendimento. E aí a gente fala mal dele. Só que ele está pregando mais do que nós. Por quê? Porque a gente tem ciúmes. Quem colocou ciúmes? Deus. A culpa da gente ter ciúmes das pessoas que estão pregando o evangelho é de Deus, porque ele colocou na gente. Só que eu pergunto, será que é culpa de Deus mesmo ou é nós que criamos os ciúmes? Por que a gente cria ciúmes? Porque a gente acha que é melhor que os outros. E aí a gente acaba culpando Deus. Não, mas é porque na Bíblia diz que Deus colocaria ciúmes na gente. Deus também não coloca, não endurece o coração do faraó? Sim. E ele deu chances, hein? Sim. Agora, o problema foi Deus que endureceu o coração do faraó ou foi o faraó que endureceu o seu coração? A expressão bíblica diz que Deus endurece porque Deus sabe como fazer para endurecer. Mas a mesma forma de fazer endurecer é que amolece. Você pode ver o sol no barro e na manteiga. O que ele faz? Ele amolece. Um exemplo muito utilizado. Exato. Mas é simples. Para um endurece, para outro amolece. Mas o sol não é o mesmo? O agir é o mesmo. O agir é o mesmo. Deus sabia. Eu vou agir. No meio do percurso, essa pessoa pode amolecer o coração, como ela pode endurecer. Eu posso ter ciúmes ou eu posso usar aquele mesmo exemplo da pessoa. Eu costumo dizer que a gente não precisa abrir a porta com a cabeça. A gente pode usar o braço, né? Mas tem gente que abre a porta com a cabeça. Então você tem o braço. Eu costumo dizer que esses filmes, seriados que a gente tem, é o braço que a gente tem para abrir a porta do coração das pessoas. Porque é mais fácil ele aceitar que essa mão chegue. Se eu chegar com o evangelho direto com a minha cabeça, eu não vou conseguir abrir. Eu vou ficar batendo na fechadura e não vai abrir. Porque a fechadura é redonda ainda. Não é daquela fechadura que é reta, que você consegue bater a cabeça. Por ser redondo, você não vai abrir. Você precisa de uma mão. Então é isso. Quando Deus usa essas pessoas, é para a gente utilizar elas como uma ferramenta. Pastor, mas de onde você tirou isso? Fica tranquilo, tirei do texto bíblico. Agora, quem é mais corajoso no verso 20 é Isaías. E ele diz assim, Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Ele diz assim, eu fui achado por aqueles que não me procuravam, eu apareci aos que não perguntavam por mim. Quem que vai assistir Percy Jackson perguntando de Jesus? Quem que vai assistir Velozes e Furiosos perguntando de Jesus? E quantos já se converteram por causa desses filmes? Milhares. Eu gosto de usar sempre uma cena que ficou marcada no mundo todo, o rei do rock Elvis Presley. Muitas pessoas falam um monte de coisa de Elvis Presley, eu não vou falar nada do que as pessoas acreditavam, eu vou falar do que eu acredito, do que eu li, do que eu vi. Num dos vídeos aparece um show dele e as pessoas levantam uma faixa dizendo Elvis, o rei do rock. Ele para o show, olha para aquelas pessoas e fala assim, tira essa faixa, o único rei é Deus. Para vocês aprenderem essa lição, eu vou terminar o meu show cantando uma música gospel. E ele canta Amazing Grace. Amazing Grace, né? Maravilhoso, eu me arrepio até hoje. Aí ele canta essa música e o que acontece? Tem gente que foi assistir o show de rock e era cristão. Nossa, até o Elvis está pregando o evangelho, o que está acontecendo? Jesus está voltando, vou voltar para a igreja. Converteu ou não converteu as pessoas? Deus usa quem Ele quiser, porque o que Ele mais quer é salvar pessoas. Deus usa Elvis Presley, Deus usa Vin Diesel, Deus usa os filmes, Deus usa o bêbado que começou a igreja adventista no Brasil. A gente tem costume de tirar bêbado da igreja, né? Mas você vai para Gaspar Alto, você descobre a história da primeira igreja no Brasil, que um bêbado pegava as revistas Review and Herald, que vinha dos Estados Unidos para o Brasil, ele embrulhava o sabão e vendia. E as pessoas começaram a ler a revista e foram se convertendo. Mas quando o bêbado entra na igreja, a gente põe ele para fora. Não é? Sessão tapa na cara. Você vê? Então, tudo isso é para a gente crescer junto. Para a gente crescer. Quem é melhor que quem? Quando você olha o contexto bíblico, você vê que Deus está apontando isso para a gente. Vamos acordar. Se a gente acordar junto, a gente muda o mundo. Mas a gente não está pensando em mudar o mundo. A gente está querendo que o mundo mude do meu jeito, não do jeito de Deus. Aí o texto termina. E aí é Bíblia. O mesmo 10, o versículo 21. Mas a respeito de Israel, do povo de Deus, eu, Deus, vou dizer. E 2 pontos, abre aspas. O dia inteiro passei de braços abertos para receber um povo obediente e perfeito. É isso que está ali? Totalmente o contrário. Graças a Deus. Denilson, graças a Deus está escrito desobediente e rebelde, porque é a gente.
Porque se tivesse obediente, não era a gente. Então Deus não desistiu da gente. Amém. Ele continua nos amando e sabe que a gente tem nossas imperfeições. E para salvar as novas gerações, a gente tem que deixar eles enxergarem que nós temos as nossas falhas, que a gente tem os nossos erros, mas que a gente sabe como se levantar. Mais importante do que você perceber que caiu é ter força para levantar. É não desistir, ser perseverante. E aonde a gente encontra força para isso? A gente olha para o adolescente e fala assim, eu sou fraco como você, mas tem um Deus poderoso, que de manhã quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, e às vezes a gente pode falar, eu também não gosto de ler a Bíblia. Porque às vezes a gente tem preguiça. Você fala isso para o adolescente, ele começa a achar que a gente é humano igual eles. Porque até então eles acham que a gente é um ser sobrenatural. Falou que é pastor, eles acham que eu já estou sendo arrebatado. Então assim, quando você mostra que você tem as suas fraquezas, eu me fiz fraco com os fracos. Para ganhá-los. Então eu ganho eles e falo assim, ó, é fácil a gente conseguir chegar até Cristo. Eu preciso entender quem eu sou, me jogar aos pés de Jesus e Ele vai enviar o Espírito Santo para me dar força e me guiar. Desculpa pela resposta que foi bem longa, mas acho que a gente aí agora tem muito conteúdo bíblico, muito Exato. conteúdo de Espírito de profecia para a gente saber como defender a teoria que a gente acredita. Não peça desculpa de forma alguma. Você já matou várias perguntas numa cajadada só aqui, ó. O que é mais eficiente? Evangelizar por meio da amizade, afinidade ou colocar todos em um mesmo ambiente, ó? Não falando mal da nossa classe bíblica online, porque não está todo mundo aqui fisicamente junto. Cada forma de evangelizar tem um objetivo, né? A classe bíblica online aqui, ela tem o objetivo de alcançar pessoas tanto da igreja quanto fora da igreja. É uma coisa mais maleável, você pode assistir o tempo que você quiser, pode participar, como pode não participar. É diferente de uma classe bíblica onde é realizada Sim. dentro da igreja, onde você coloca todo mundo dentro de uma mesma sala e fala ali, todo mundo tem que estar prestando atenção na mesma coisa, todo mundo tem que participar do começo até o final, uma coisa que às vezes é desgastante. Sim. A pergunta 6 que você já respondeu é que é mais fácil evangelizar por meio da amizade e afinidade do que colocar todo mundo no mesmo ambiente e passar uma classe bíblica coletiva. Claro. Eu não posso dizer que é um defeito fazer isso, que é errado. Não posso. Isso aí está longe do meu conhecimento. Eu acho que você pode fazer. Mas aí vem a pergunta, eu quero ser mais eficiente ou simplesmente quero fazer a classe bíblica? Se eu quero ser mais eficiente, a Bíblia é clara em dizer, toda vez que você divide, você multiplica. Dividir para multiplicar. É isso. Exato. Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho uma classe bíblica extensa, com 100 pessoas, e eu não estou conseguindo alcançar as pessoas, Moisés foi dito isso para ele, pelo sogro. Filho, divide? Você está louco? Põe mais líderes, divide e faz a coisa acontecer. Então, assim, a gente precisa entender isso. Se você percebeu e você vai avaliar, minha classe bíblica não está sendo tão eficiente, vamos abrir novas frentes. Não tenha medo de colocar jovem para ser líder. Não tenha medo. Ah, pastor, mas se ele errar? Se ele errar, ele é jovem. Quando você era jovem, você não errou? Para você chegar na tua maturidade hoje, você não precisou errar e alguém não precisou te corrigir para você hoje ser uma bênção? Talvez nós estamos criticando a geração nova porque a gente não deu oportunidades, porque a gente virou medroso, a gente não confia mais que eles possam acertar. Então a culpa não é deles, a culpa é nossa de sermos dessa geração antiga que não queremos ter falha. Ah, é bonito falar isso. Não, nós queremos fazer o melhor para a igreja. Tá tudo certo. Mas será que é isso que Deus nos pediu? Quando Timóteo ele é chamado por Paulo, Paulo diz, fale para eles, pela sua juventude, que eles não te menosprezem. Fale com poder. Ah, mas eu estou errando. Filho, eu estou atrás de você, endossando. Entendeu? Se o erro for teu, manda dizer que o erro é meu. E aí o que acontece? Aí a igreja começa a aceitar Timóteo. Por quê? Porque é Paulo quem está conduzindo. O erro dele então não torna só dele, mas também de Paulo. E aí vem grande a resposta. Se Paulo está conduzindo, será que Paulo não sabe o que está fazendo? Quando eu critico, eu não critico mais o jovem, eu critico quem é que é o mentor dele. Então, se você não quer que o jovem erre, seja mentor dele. Se você quer que a classe bíblica dos jovens cresça, seja mentor dos jovens. Mas não deixe de dar oportunidade, porque jovem sabe falar para jovem. Jovem atrai jovem, ovelha atrai ovelha. E se a gente souber fazer isso, Jesus vai voltar muito em breve. Amém. E você já matou uma outra pergunta aqui. Você acredita que os jovens e adolescentes podem fazer a missão e pregar o evangelho a todo mundo ainda em nossa geração? Sim. Claro. É possível. É mais do que possível.
Temos muitos comentários, eu gostaria de ler alguns. Sim, vamos ler. Eu vou te chamar aqui mais vezes, porque pode contar comigo. Essa classe bíblica está sendo eficiente. A gente está bem perto aqui, conta comigo, a gente vai estar junto, sim. Olha só, acho fundamental, vou colocar comentários aleatórios aqui, mas que dizem respeito àquilo que você já falou. Fernanda Bissoli, acho fundamental modelizar os estudos bíblicos. Ela disse aqui para cima, ó. Assim como foi feito com alguns livros de Ellen White. Claro. A gente já falou sobre Ellen White anteriormente, uma mulher inspirada por Deus. A Fernanda também comentou mais para baixo aqui, ó, vou colocar o comentário dela. A gente percebe essa mistura, a diversidade no Clube dos Desbravadores. Aí é necessário usar os métodos citados pelo pastor Vina para alcançar a todos. Perfeito. O comentário da Fernanda se encerra aqui. Temos um outro comentário aqui também da Raquel, que ela entrou um tempo atrás, eu não sei exatamente, meia hora atrás. Ela deseja um feliz, abençoado sábado para todo mundo. Obrigado, Raquel, pela sua participação aqui, tá bom? Ó, no YouTube choveu o comentário. Choveu. Tá aqui, ó. Eu quero primeiro colocar o comentário de um amigo meu de trabalho. Posso? Claro. É o Davi Nakata. Ele me chama de DO, porque lá no meu trabalho a minha sigla é DO por causa do meu sobrenome do meio, que é muito feio, que não convém falar aqui agora. Feio não. É um sobrenome diferente, mas não deixa de ser um pouco estranho. Então eu recebo o apelido de DO. Salve, DO. Abraço. Abraço, Davi. Obrigado por estar aqui presente nessa live hoje. Muito feliz pela sua presença. A Maria José, minha sogra, disse, ó, brilhante sua didática, pastor. O Pedro dizendo, glória a Deus, grande e abençoado trabalho na seara do Senhor. É esta classe bíblica online. Amém. A Luzimar concordando com ele. Verdade, seu Pedro Paulo. Então, que bom que a classe bíblica online está sendo boa, né? Está sendo eficiente, está sendo eficaz, né? E, parece que o Davi, eu não entendi a referência, é bolacha. Bolacha. Ele escreveu bolacha. Sim. Qual que é a referência, a piada interna aí? Eu acho... Pode ser que é melhor não falar aqui, né? Então vai que dá errado. Depois a gente conversa isso aí. O Davi fez uma piada interna escrevendo aqui na live bolacha. Deve ser alguma coisa interna lá. Sim, é piada interna. Então vamos pular essa piada interna. Luzimar colocando aqui, ó, somos trabalhadores de Deus. E o Davi colocou, ó, só tenho medo de não... Ele acabou de comentar. Só tenho medo de não utilizar uma balança e ser mais parecido como coach do que levar a palavra real e confrontadora. Posso responder essa? Pode. Davi, não tenha medo de ser coach. Porque o que é coach? Coach não é o cara que não deu certo e ajuda os outros a dar certo com aquilo que ele não deu certo? Por que eu digo isso? Tem o coach que deu certo na vida, ganha milhões, tá tudo certo. Mas a expressão mais usada, popular, é que o coach é aquele cara que não deu certo e ajuda o outro a fazer dar certo aquilo que ele errou. Aquilo que ele não conseguiu. Cara, isso é bíblico. Se eu que sou pecador não estou conseguindo vencer, quando eu ajudo alguém a vencer, eu estou ajudando eu mesmo. Porque eu deixo de pecar porque eu gasto meu tempo ajudando ele. Então, não tenha medo de, se em algum momento você se sentir coach, não se esqueça de que você está no caminho. O caminho já é você ouvir a dificuldade da pessoa e tentar ensinar ela algo que talvez na tua vida não deu certo, mas que talvez vai passar a dar certo por você buscar junto dele um método para alcançar o resultado que vai funcionar tanto para ele quanto para você. E então, assim, a balança, ela vem do Espírito Santo de Deus. Vem de Deus, não é da gente, porque a gente não sabe medir isso. Então, não adianta a gente ficar se preocupando, porque a gente não vai saber. Agora, às vezes a gente acaba achando que a balança é o nosso medo. E aí é complicado, porque a gente se torna covarde, não arrisca e fica escondido dentro da igreja, falando, vamos ver o que vai acontecer. Então, não tenha medo disso. Se você for chamado de coach, que bênção, porque está ajudando a pessoa a encontrar a mesma coisa que talvez você não encontrou ainda, mas que em algum momento, quando ela encontrar, você encontra também. E aí os dois estão salvos. Eu sei que santo de casa não faz milagre, que o pessoal costuma falar, mas eu gostaria, se você me permitir, pastor Vina, dirigir uma palavra ao Davi. Davi, você é meu companheiro de trabalho, você é meu amigo, mais do que um companheiro de trabalho, você é um amigo meu. E eu digo o seguinte, Deus confiou a pregação do evangelho a nós, pecadores. Essa mesma Ellen White, que a gente tanto fala dela, que é uma mulher inspirada por Deus, diz em um de seus livros que se essa missão fosse confiada aos anjos, Jesus já teria voltado.
Se Deus confiou essa responsabilidade a nós, é porque por meio dessa responsabilidade nós amadureceremos como cristãos, nós passaremos pelo processo de santificação e nós melhoraremos como pessoas. Hoje eu tive o privilégio, tive o prazer de pregar na minha igreja. E o que eu disse no início do culto, que eu digo para você agora eu me sinto triste e feliz ao mesmo tempo. Triste por quê? Porque eu sou tão pecador quanto qualquer outra pessoa e que eu não sou digno de poder passar a mensagem que eu passei hoje de manhã. Mas eu me sentia feliz porque eu sabia que esse privilégio Deus me concedeu. Então, não sinta medo de ser coach, igual você falou. Essa missão de pregar o evangelho foi dada para pecadores. Foi dada para mim, foi dada para você, foi dada para todo mundo. O único que não pecou é Jesus Cristo. E ele fez uma missão maravilhosa. Tem um ditado popular que diz que se até Cristo não agradou todo mundo, sim, quem vai ser o... Então você não tem que se preocupar com isso. Se Cristo, que é o modelo perfeito, não consigo agradar todo mundo, isso não vai servir de desculpa para você não pregar. Pelo contrário, vai servir de incentivo. Porque se até o melhor modelo que a gente tinha não conseguiu agradar a todo mundo, nós teremos muito mais força, muito mais desejo de pregar esse evangelho sabendo que nós somos pecadores. Essa missão foi nos confiada e nós temos que agarrar ela com todas as forças. O Davi já concordou ali, né? E já mandou até o texto bíblico de Apocalipse. Davi, cara, eu aprendi uma coisa com um ateu. Nós fomos comer junto e ele parou e orou. Aí eu fiquei pensando, ele tá orando para quem? Se ele é ateu? Ele fala para mim, eu sou ateu, sou ateu, sou ateu. E ele orou, quando ele terminou de orar... Ele demorou, cara. E a gente, quando está em público, a gente ora rápido, né? Senhor Deus, muito obrigado pelo alimento, amém. E ele orou um tempo, cara. Aí, quando ele terminou de orar, eu perguntei para ele, para quem que você estava orando, cara? Ele falou, para o Deus do Vin Diesel lá. Eu falei, quem que é o Deus do Vin Diesel? Ele falou, é o Deus verdadeiro. Eu fiquei pensando, o Deus verdadeiro é o que eu acredito. Que é o que abençoa o alimento. Esse cara que é ateu, ele não conhece nada da verdade. Ele só viu no filme o Vin Diesel orando e ele achou legal aquilo e faz bem para ele. E ele ora. A pergunta é, será que Deus ouve a oração desse cara? Sabe o que o texto bíblico diz? Você vai para Romanos, ele diz assim, isso vale para todos, pois não existe diferença nenhuma entre quem é judeu e não judeu. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Passa a passagem para eu colocar. Romanos 10, 12. Todos que pedirem serão salvos, até o ateu. E aí vem aqui a grande resposta. Davizão, só de você falar que você acredita em Deus, você já pregou o evangelho. Só de você amar as pessoas, ser gentil, você já pregou o evangelho. Tem muito mais pessoas que vão se converter pelos nossos atos do que pelas nossas palavras. Hoje eu estava vendo algumas mensagens que me mandaram e me mandaram uma música. E quando eu ouvi a música, assim, eu falei, essa música é do mundo, não vou nem ouvir. E justamente quando eu falei isso, apareceu a letra. E a letra dizia assim, é mais fácil eu passar a acreditar em vocês, cristãos, do que vocês vivem, do que vocês pregam. Porque quando você vive, é a essência. Quando você prega, você pode estar me enganando. Se você viver mais pregando aquilo que você vive, você vai talvez alcançar o meu coração. Eu fiquei pensando, cara, talvez o mundo está gritando pra gente pregar mais. Eles não têm fé porque a gente não está pregando. Aí você olha para uma música e acha que é feia, mas ela é um clamor te dizendo, pelo amor de Deus, me salve. Que lindo eu poder olhar para uma pessoa dessa e logo depois aí eu já fiquei e guardei essa música que eu quero usar em algum sermão, mas eu fiquei pensando, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Todos. Até mesmo o ateu, quando está dentro do avião e o avião está para cair, ele fala, ai meu Deus, me salva. Cara, a gente vai ficar bravo com o cara no céu porque o cara chegou no céu, foi ateu a vida inteira, mas ele pediu para Deus, Deus me salva. A Bíblia não está dizendo, todo aquele que pedir minha ajuda, eu vou salvar? Por que a gente não quer que se salve? Ah, porque ele foi ateu a vida inteira. E a gente foi o quê? Quando a gente ora e não tem fé. Então assim, não tenha dúvida, Davi, você é usado por Deus, você é uma bênção por Deus, e Ele vai te usar muito assim como usa a gente. A gente vai ficar sem falha aqui? Não. Mas quando Jesus voltar, Ele vai sanar as nossas fraquezas. Amém. Amém. Perfeito, Davi. Tá aí o recadinho. E conte comigo pro que você precisar. Tô aí, tamo junto, somos brothers, beleza?
Vamos continuar então? Temos uma última pergunta, só que eu quero passar os nossos últimos momentos de interação aqui com os nossos convidados virtuais, ou os nossos internautas. A minha esposa colocou o seguinte, ó: os métodos usados por Deus são incríveis. Meu pai levou amigos montando um tipo de clube de pesca. Dá para acreditar nisso? Perfeito. O meu sogro Valdir, ele pegou através da pesca. Não pegava peixe nenhum, mas conseguia converter as pessoas. Era pescador de homens. Olha aí, é uma bênção. Hoje são homens que atuam na igreja e evangelizam de modo diferente também. Um deles evangeliza com seu caldo de cana. Olha que bênção. É um evangelismo doce, né? Bem Olha docinho. que bênção. É isso. Denilson, eu acho que esses são exemplos maravilhosos para a gente entender que o evangelho ele é suave, ele é doce, ele é agradável, ele está aberto para todos e que a gente pode sim usar aquilo que a gente gosta de fazer para evangelizar. Mais do que claro, está aí a resposta do nosso internauta, né? Olha, eu quero colocar um comentário aqui do Ademir, só que você não vai responder essa. Eu acho que você pode até responder, só que ó, nosso tempo está estourando, falta 5 minutos. Se você quiser dar uma palhinha, porque assim, Ademir, nós teremos uma live somente sobre isso, mais para frente, porque esse é um assunto polêmico e um pouco extenso. Se você conseguir responder em 1 minuto, eu vou deixar para você, tá bom? O Ademir pergunta assim, ó: pastor, como trabalhar com os jovens de nossa igreja sobre joias? Porque realmente isso é um problema grave, pelo menos na nossa igreja, porque nós temos uma doutrina, né, muito séria em relação a isso. Ele colocou sobre o uso de joias. Como você trabalha com essa situação? Você quer arriscar responder em 1 minuto? Eu vou responder, não vou responder o contexto bíblico, eu vou responder como eu faço com esse jovem, no meu caso, na escola ou na igreja. O estudo está aí, vocês vão estudar. Mas quando eu recebo um jovem na minha igreja, eu nunca peço para ele tirar a joia. Por quê? Quem tira é Deus. Mas o que eu vou fazer ele? Eu vou envolver ele tanto com Deus que em algum momento ele vai sentir a vontade para tirar ou não. Mas o que eu tenho que fazer? Envolver. Para ele entender a mensagem. Então assim, isso é o que eu faço. O estudo bíblico sobre isso você vai ter aqui e não perde a classe bíblica, vai ser maravilhosa. E esse estudo não dá para eu responder em 1 minuto. Você tem que responder em umas 10 horas de estudo. Na verdade, eu estudo isso há mais de 20 anos e assim, cada vez que a gente estuda, a gente enxerga sempre possibilidades que são, que a gente chama de brechas, que pessoas podem achar como uma desculpa. Mas é importante a gente passar pelo estudo. Mas por que eu não faço isso com o jovem? Porque às vezes uma joia não quer falar do princípio da pessoa. Ah não, ele está usando joia porque ele é contra Deus. Não, ele não entende assim. Talvez eu entenda assim, mas ele não entende. Então por isso não peço para tirar. Mas eu faço ele aos poucos ir entendendo que a joia preciosa é a nossa vida e não o que a gente usa. E aí ao passar do tempo, você vai ver que a vida dele muda sem eu precisar pedir para que ele tire. E a gente tem um parâmetro, por exemplo, no coral, eu não posso pôr ele para cantar solo, mas eu ponho ele no coral. Ele vai fazendo parte, mesmo com o brinco, com a sua correntinha, ele vai fazendo parte, ele vai sentindo vontade de solar um dia. Mas ele sabe que para solar ele vai ter que tirar o brinco, então para ele vai pesar. O que é mais importante? Eu solar e adorar a Deus ou eu continuar usando meu brinco? E aí pode deixar tranquilo que o Espírito Santo vai agir, porque quem tem mais poder do que nós é o Espírito de Santo Deus. de Deus. Ele agradeceu, ele falou lá, valeu, pastor. E Ademir, essa é uma promessa que eu faço para você e para todos os internautas aqui hoje. Nós estamos no 17º estudo. Teremos mais 3 estudos pela frente para encerrar a 2ª temporada. Na 3ª temporada nós entraremos com um tema. Vou chamar uma pessoa aqui, talvez seja o pastor Vina, talvez seja outra, mas vou chamar alguém que viva isso. Ele vive, mas pode ser que não seja ele, não posso prometer que vai ser ele por causa do cronograma das atividades, mas vou chamar uma pessoa aqui que vai responder baseado na Bíblia, espírito de profecia, baseado na experiência, a respeito das joias, a respeito de adornos, a respeito de música, porque tem muitas coisas, não é só a questão das joias, tem a questão da vestimenta, né? Questão das tatuagens, pode, não pode, é um assunto muito amplo, que nem o pastor Vina falou, não dá para responder em pouco tempo, mas teremos na 3ª temporada uma live dedicada, talvez mais de uma live,
dedicada somente para esse assunto, tá bom? É uma promessa que faço para vocês que estão nos acompanhando aqui em nossa live. E eu quero colocar aqui o último comentário da Maria José Leite, que ela diz: se conseguirmos tocar o coração de alguma pessoa com a mensagem, que glória! Amém. Que glória! Instagram, Eliezer diz aqui: o Dedê e o Vina, que dupla aleatória, hein? Abraço, meus brothers. Abraço, Li. Valeu. Grande abraço. Precisando reencontrar você, rapaz. Tá uma correria louca aqui, tô sentindo saudade sua. Qualquer dia eu dou uma passadinha na sua casa. Jovens R5 APAC diz no Instagram: o pastor Vina é bênção pura. Valeu. Pastor Vina, estamos finalizando a nossa live. Estamos caminhando para a última pergunta, que eu já vou lançar ela como um apelo, pode ser? Última pergunta de hoje. Que lições podemos extrair e aprender com as novas gerações quanto à pregação do Evangelho? Bom, a lição que podemos extrair aqui é uma só. E eu costumo usar esse texto bíblico que está em Mateus, o capítulo 18, verso 10. E para mim é muito claro quando Deus deixa essa missão para nós. A lição que eu extraio de tudo isso é que, cuidado, não desprezem nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que o anjo deles está sempre na presença do Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio buscar quem estava perdido. Bom, para mim isso é claro em dizer, a mensagem de Deus para mim nessa tarde, já começo de noite, que eu não posso menosprezar nenhum dos pequeninos. E essa nova geração são muitos pequeninos. É uma geração que sofreu por nós mesmos dizermos que eles são a geração do mimimi. Uma geração que a gente acha que eles choram demais, mas quem chorou para eles fomos nós, quando começou a pandemia e não sabíamos lidar com celulares, com aplicativos. Quantas vezes chamamos eles para dizer: me ajuda com esse Zoom que eu não consigo instalar no celular. E quantas vezes nós agradecemos? Quando é que a gente falou desculpa por ter te chamado de mimimi? A gente fica bravo quando eles dizem que nós somos uma geração que é a vergonha alheia. Mas quem começou com tudo isso talvez foi a gente. Não podemos desprezar esses pequeninos. Eles precisam da gente, a gente é exemplo para eles. E eu queria que você entendesse que eles têm a gente como heróis. Mas quando a gente fala mal deles, nós decepcionamos eles. Porque eles esperavam mais de nós. Eles esperavam que nós dessemos a vida por eles. Isso é claro, por isso Jesus usa aqui a parábola da ovelha perdida. Ele deixa 99 na igreja e vai buscar uma ovelha. Sabe, uma vez me perguntaram num canal de televisão se eu fazia um trabalho tão bonito para fora, o que eu fazia pelos de dentro. A minha resposta foi bem simples, porque eu acredito no contexto da história da ovelha perdida. Eu deixo as 99 na igreja porque elas estão seguras, eu não preciso fazer muita coisa por elas porque elas se protegem em si só. O lobo não ataca o rebanho, ele ataca a que está sozinha. Eu tenho mais pressa em buscar quem está fora, porque lá fora ela pode morrer. Mas enquanto ela está com o rebanho, ela está segura. Mas pastor, se é de dentro sair, fica tranquilo, quando eu estiver lá fora eu trago de volta. A gente às vezes esquece que o exemplo de Cristo foi claro. Eu deixo as 99 seguras para buscar quem está morrendo. É como se você tivesse 2 filhos e um deles entra no mar e o outro está na areia, e você olha para ele e fala assim: tá vendo, filho, teu irmão vai morrer afogado. E o teu filho vai olhar para você e falar: mas você não vai fazer nada? Mas eu falei para ele não entrar no mar. Ele não sabe nadar, ele não sabe fazer as coisas, e agora ele vai morrer afogado. Veja lá, acabou de descer a primeira vez, bebeu um monte de água. A minha pergunta é: será que você tem coragem de deixar ele morrer afogado sem entrar para salvá-lo? Por mais que ele tenha feito errado? Ou você vai ficar cuidando do seu filho, porque vai que seu filho entra no mar e morre afogado? Só que ele ainda não entrou no mar, ele está na areia, está seguro. A gente nem pensa isso. Quem tem 2 filhos, quando vê um se afogando, entra correndo no mar e salva aquele que está se afogando. Porque o que está na areia, está seguro. Jesus foi claro em dizer que ele vai e busca a ovelha perdida.
Ele arrisca a vida dele porque para descer até o abismo, que é conhecido como lugar onde Deus não se agrada em estar, ele desce sem ter nenhum método de segurança. Ele não tinha uma corda, ele não tinha um capacete, ele não tinha uma cadeirinha de rapel, ele não tinha um mosquetão, um freio 8, ele não tinha nada, ele tinha um cajado. E ele desce. E mais importante que a vida dele era da ovelha. Era a sua vida, a minha vida. Eu queria que você entendesse hoje é que os métodos que a gente vai usar de evangelismo é para salvar pessoas que são mais importantes do que nós. Não que sejam mais importantes, mas a gente deve pensar assim. E quando a gente pensa assim, para Deus nós somos todos iguais. Mas quando a gente pensa assim, a gente faz as pessoas quererem ser salvas. O salva-vida, quando entra na água, ele não pergunta a religião que você tem. Ele não pergunta se tem fé. Ele simplesmente te salva. As novas gerações precisam que a gente simplesmente os salve. Com exemplo, com palavras, com ações. Eu queria que você atendesse o chamado de Deus. Porque ele diz assim: assim também o Pai de vocês está no céu. Não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Entende por que a nossa missão? Porque tantas vezes a gente gasta tempo, suor, lágrimas, dinheiro até que a gente não tem para salvar essas gerações, porque Deus não quer que nenhum deles se perca. E nem a gente. Nunca se esqueça disso. Deus nos chamou para salvar pessoas. Que fique isso no seu coração. Que fique gravado na sua vida. E eu imagino que o evangelho que a gente prega é uma forma prática. Prática de viver, prática em ser a missão e não esperar que a missão aconteça por outros meios, mas deixar que Deus use a gente como um verdadeiro instrumento em suas mãos. Deixe Deus usar a sua vida. Seja você Jesus para as pessoas. Amém. Amém. Não tinha como terminar melhor. Muito obrigado, pastor Vina, pela participação. Tem pessoas já pedindo para que você retorne aqui numa próxima live. Inclusive para falar sobre joias, né? Vamos ver, né? Vamos ver como está a sua agenda, tá bom? Mas eu te agradeço. Você foi muito solícito, né? A gente pediu a sua ajuda. Olha, você participa da live lá da classe bíblica, eu gostaria muito de você. Você já retornou, falou, olha, vou te retornar. E aí passou uns 3 dias, eu falei, não, ele se esqueceu de mim. E do nada você respondeu, dia tal. E chegamos no dia 5 de março, você está aqui. Muito obrigado. Foi uma live muito edificante. Peço para os irmãos que estão acompanhando, nós iremos encerrar agora, mas antes de encerrar, dê like, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, faça com que esse vídeo saia da nossa bolha e atinja outras pessoas. E mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Que vocês possam estar em nossa próxima classe bíblica apoiando, incentivando e compartilhando esse conteúdo com outras pessoas. Suas considerações finais e uma oração final, por favor. Para mim, acho que eu terminei já usando o texto bíblico e já falei para vocês de coração para coração. E principalmente de quem erra. Para quem talvez em algum momento já errou e vai errar, mas que o que nos edifica não é os nossos erros, mas serão os nossos acertos. Que não são ação nossa, mas é ação do Espírito em nós. Então, tenha fé, confie em Deus, seja o Evangelho, seja você, Jesus, para as pessoas. Eu queria orar com vocês, para clamar que Deus nos use. Porque talvez tenha gente esperando essa live acabar, para ouvir a gente falar das novidades para eles. Seja alguém público, seja alguém que compartilhe a sua vida com as pessoas. Porque tem pessoas que não vão entrar na igreja e nem vão ler a Bíblia, mas vão entrar na sua casa e vão ler a sua vida. Por isso, seja você alguém que resplandece a luz do sol da justiça que é Cristo Jesus. Vamos orar? De amor, Deus Todo-Poderoso. A gente começou com tosse. Eu nem sei por que tudo isso, mas foi complicado. Mas é Tu que está no comando, ó Deus. As coisas se acertaram, caminharam como Tu, ó Deus, quisesse que fosse. As palavras não são nossas, mas são Suas. Nós simplesmente deixamos resplandecer a glória do Deus verdadeiro em nossas vidas. Ó Deus, que essa live alcance muitos corações e que mostre que somos todos iguais e que não há diferença entre quem acredita e não acredita em Deus, porque ainda somos Teus filhos. E que Tu, ó Deus, com o Teu poder pode salvá-los. Tem uma nova geração que está em nossas mãos
que a gente possa cuidar deles e que nenhum desses pequeninos venha a se perder. Assim é a tua vontade, Pai. Por isso, derrama sobre nós o poder do Espírito Santo, para que não sejamos mais nós mesmos, mas que possamos ser Jesus para esta geração. A geração que está junto de nós assistindo, que seja abençoada por Ti. Esses garotos e meninas que ouviram essa live, que acompanharam, que são maravilhosos, eles recebam o poder do Espírito Santo, porque eles também podem pregar o Evangelho com a vida deles, o testemunho que eles passam todos os dias. Abençoa-os, Senhor, com a presença do Espírito. Abençoa cada um de nós. Nós te pedimos tudo isso, não porque haja mérito, mas te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. E como sempre digo, não deixe de estudar a Bíblia Sagrada, pois Jesus mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Obrigado pela participação, Deus abençoe todos vocês e nos vemos em nossa próxima classe bíblica online. Até lá. Até mais.